Boa noite, professor. Boa noite, companheiros avaliadores. Hoje eu vou falar um pouco sobre o pré-projeto do curso de Métodos de Psicologia e os integrantes do grupo somos eu, Daniela, o Arthur, o Mário, a Lívia. O tema do nosso projeto é a transgeracionalidade do comportamento agressivo em crianças. Segue slide. Para começar, eu vou começar com as ideias de lei do sujeito se reconhecendo no outro e, a partir disso, formando a sua própria individualidade, identidade social e a consciência de si mesmo. Isso é importante porque vai levar para a abordagem que a gente vai utilizar, que é a abordagem sociohistórica, levando em consideração a presença do outro e a importância do contexto na formação e o desenvolvimento psicológico da criança. Daí, outro conceito que vai ser utilizado é o conceito da transgeracionalidade. A transgeracionalidade pode ser conceituada como a transmissão psíquica geracional, intergeracional ou transgeracional, mas o conceito que vamos utilizar é o de Reis, Prata e Parra, que a reconhecem como uma forma de alienação com comportamentos funcionais e disfuncionais que podem ser transmitidos de geração em geração. O problema desta é que o indivíduo apenas vai reproduzir fortuitamente este conteúdo, mesmo perceber que está agindo de tal modo. O problema desta é que se vai dificultar as intervenções psicoterapêuticas, dado que vai ser considerado como um comportamento inato do próprio indivíduo, vai dificultar a mudança de modelos de comportamento. Ainda mais, Lemen especifica que não é tão fácil conceituar e identificar o comportamento agressivo e sua raiz, dado que esta conta com uma natureza episódica, assim como multifacetada, ou seja, que depende de diferentes tipos de variáveis, como biológicas, pessoais, que dependem das nuances do sujeito, e situacionais. É importante, por isso, considerar diferentes grupos dentro da agressividade. Neste caso, como vamos utilizar o grupo de crianças, vamos a observar a expressão do comportamento agressivo na escola, que pode ou não pode ser aprendido em casa. Assim, é importante identificar o nexo inter e transgeracional do comportamento agressivo para poder lidar com estas consequências do comportamento e para reconhecer a disfuncionalidade dentro do grupo familiar, averiguando assim possíveis fatores de risco e promover intervenção precoce antes de que sejam expressas as consequências deste comportamento da criança dentro da escola, sendo imitado por aprendizagem observacional ou no futuro como a repetição dos padrões, colocando esse ciclo familiar. Agora o Mário vai falar um pouco sobre os objetivos da nossa pesquisa. Então, gente, a partir da explicação da Dani e do nosso delineamento, a gente chegou na conclusão de que a gente precisa analisar a ligação entre o comportamento agressivo de crianças e o comportamento agressivo dos responsáveis, né? A relação entre eles. E destrinchando mais como nossos objetivos, a gente tem, primeiro, claro, identificar o comportamento agressivo em crianças e depois a gente precisa averiguar se a causa tem a ver com o comportamento dos responsáveis. Então, na nossa metodologia, a gente visou até modificar instrumentos de avaliação já conhecidos para um formato mais didático. E caso os nossos resultados estejam certos sobre a transgeneracionalidade, a gente busca uma intervenção com atividades de socialização em grupo, voltadas para a criança. Agora eu vou passar para o Arthur começar a explicar a metodologia certinho. Com nossos objetivos traçados e sabemos o que queremos investigar, a nossa característica de estudo aborda uma abordagem mais descritiva,
utilizando um delineamento não experimental, especificamente um corte mais transversal, com recursos retrospectivos. Optamos por essa estratégia para observar e descrever sem a manipulação de variáveis independentes, permitindo uma análise pontual da situação. Já a descrição dos participantes e do local, a gente vai trabalhar com crianças, fazer uma entrevista com elas, crianças da quinta série de 3 instituições de ensino particulares na cidade de Bauru, totalizando uma amostra não probabilística de mínima de 180 alunos, com idade de 10 a 11 anos. Cada instituição contribuirá com uma turma de pelo menos 60 alunos, proporcionando uma visão abrangente dessa fase crucial do desenvolvimento infantil. Como citado anteriormente, a nossa pesquisa vai ser executada em 3 instituições particulares da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Essa escolha visa capturar a diversidade socioeconômica e cultural desse cenário, enriquecendo a nossa compreensão das relações entre o comportamento dos responsáveis e o comportamento agressivo das crianças. O material que a gente vai utilizar vai ser 4 questionários que vão ser adaptados de uma linguagem mais simples e de uma maneira mais básica e dinâmica, e também lúdica. Sobre nossos instrumentos, a gente vai usar cuidadosamente 4 instrumentos que avaliam interação social e interação familiar, sendo eles o Social Skills Rating System, que é o SSRS-BR, a escala Madison de habilidades sociais para adolescentes, que é o MESSY, o inventário de ambiente familiar, Family Environment Scale, que é o FES, e o questionário de ambiente familiar, que é o Family Environment Questionnaire, que é o FEQ. Essas ferramentas foram escolhidas para obter dados significativos sobre a temática em questão. Agora a gente vai passar para a Lívia, que a Lívia vai descrever melhor sobre o procedimento e como vamos analisar os dados coletados. No método de processamento de coleta de dados, vamos começar durante 2 semanas, né? A pesquisa vai ser conduzida durante 2 semanas, durante 2 sessões. Então, será com psicólogos residentes de cada instituição, tendo consentimento e permissão dos responsáveis, né, dos menores de idade, para responder às avaliações durante essas sessões. Então, elas vão ter explicação prévia sobre como funcionará e vai ser em anonimato. Então, as crianças têm esse direito de ser anonimato e também têm o direito de não responder se não quiser. Vai ser distribuída às crianças e as escalas vão ser adaptadas, né? Porque elas precisam de uma compreensão melhor para não ficar muito complexo na hora de entender. O procedimento de análise de dados, nós vamos fazer uma organização dos dados, então a gente vai estruturar e identificar as inconsistências dos dados coletados. A análise descritiva, a gente vai observar os comportamentos sociais das crianças no ambiente familiar. Então, a gente vai comparar os padrões com base teórica para identificação de aproximação e diferenças. Na análise estatística, a gente vai fazer uma aplicação de técnicas estatísticas para explorar essas relações entre variáveis. A interpretação e discussão, a gente vai interpretar os resultados, né, como o nome já diz, com base nos objetivos da pesquisa. Discussão das implicações práticas e teóricas e vamos fazer as propostas e conclusões. Elas vão ser de intervenção alienadas à teoria e conclusões finais e recomendação. E o relatório final, né, que vai ser documentados e apresentado de uma forma clara e objetiva perante essas descobertas, né, da pesquisa. Já nos cuidados e aspectos éticos, a gente vai ter os termos de consentimento, o TALE e o TCLE, sendo o TALE para as crianças e o TCLE para os adultos. O TCLE vai dar detalhes sobre a pesquisa, objetivos ricos e benefícios para os participantes adultos. Já o TALE, ele vai ser adaptado para a compreensão das crianças mesmo, de uma forma mais dinâmica, com uma linguagem mais acessível para as crianças. Então, ao garantir essa compreensão, vai garantir também a falta de influências indevidas. A assinatura e projetos online são documentos que visam garantir e respeitar a vontade e compreensão dos participantes, assim como também respeito à dignidade, autonomia, entre os outros requisitos éticos dos sujeitos.
O Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos representa uma iniciativa do Conselho Federal de Psicologia para divulgar informações sobre testes psicológicos aos profissionais dessa área e oferece também um conjunto de ferramentas indispensáveis para a prática profissional dos psicólogos, estando alinhados aos objetivos delineados na Lei 4.119, 62, artigo 13. Agora eu vou passar para o próximo slide. A gente vai para as referências e a Dani vai falar. Tá, muito obrigada pela atenção. E essas são nossas referências, estão em norma ABNT. E muito obrigada, viu? Obrigado, professor. Deixa eu só mostrar aqui que a gente estava todo mundo online, fazendo junto. E é isso. Pelo minuto do seu tempo.